Os preços que as ações da Vale estão sendo negociadas é injustificável. Segundo a Genial, mesmo com o cenário adverso que estavam passando ali na China, tem a questão do minério de ferro, esses preços eles estão muito descolados da média que a Vale costuma ser negociada, da média quando a gente compara ali em relação aos seus pares internacionais. Lembrando que as empresas internacionais também estão nos mesmos tipos de ruído ali, com o minério de ferro, com a China, só que a Vale tem um desconto extra, desde a questão política ali, esse desconto ficou, mesmo com alguns desenroscos acontecendo, como, por exemplo, a definição ali do novo CEO da empresa. O desconto ainda está muito forte. Então, primeiro vamos dar uma olhada rapidamente aqui no que a Genial comentou e depois a gente dá uma olhada no relatório de produção, que é muito importante para a gente ver o que esperar do resultado da Vale, tá? Então, a Genial fala que, de fato, eles reconhecem que o ambiente é desafiador, mas o nível de desconto que há nas ações parece injustificável. Comparativamente com seus pares internacionais, a empresa segue ocupando, desde o trimestre passado, a posição de major mais descontada versus o preço de minério de ferro do mundo. Eu cheguei a mostrar para vocês algumas vezes os múltiplos ali, o quanto que a Vale está abaixo das demais, né? Inclusive com um desconto de quase 20% acima da média histórica. Além disso, negociando um EV/EBITDA 2025 de 3,1 versus 5 na média histórica, com o FCI de 2025 de 14,5, que suportaria um dividend yield de 10% para 2025. Bom, então no relatório de produção da Vale, primeiro nós vamos dar uma olhada fria aqui no resumo da produção, no resumo das vendas, na realização de preço, vamos comparar também com a Genial e depois a gente entende ali os porquês. É importante entender também o que está acontecendo, né? Então olha só, primeiro a gente vê aqui a produção, foi muito bem, né? Saltou aqui no trimestre muito forte, 12,9 no minério de ferro, na pelota 16,5, no cobre 9,3 e no níquel 68,8. Quando compara aqui no ano a ano, né, com o mesmo trimestre do ano passado, olha só, 5,5 aumentou no minério de ferro, na pelota 12,9, no cobre 5,5 e no níquel 11,9. Então a empresa agora teve uma produção bem bacana, né? Mesmo quando a gente compara com um trimestre similar, que é o terceiro trimestre. E o terceiro trimestre da empresa foi tão forte que ela recupera-se das manutenções, os problemas que ela aconteceu no longo do ano e provavelmente vai atingir o guidance em todas as frentes. Eu coloquei aqui o quanto que ela precisa fazer no quarto trimestre para atingir o meio do guidance. Então olha só, minério de ferro 84,1 é bem menos, inclusive, do que ela fez agora, então ela deve aqui chegar no guidance tranquilamente no meio e até na parte superior. Pelotas, ela precisa fazer 12,3, então vai ter que acelerar um pouquinho aqui. O cobre, 91,2, vai ter que acelerar também. E o níquel, 41,6, um pouco menos aqui. Ela até achei que ela não fosse atingir o meio do guidance no níquel e provavelmente ela vai atingir porque ela deu uma acelerada bacana nesse trimestre. Em relação às expectativas do mercado, eu peguei o número aqui de minério de ferro e de pelotas da Genial e olha só, ela fez acima do que a Genial esperava em pelotas e fez acima em minério de ferro. Um grande salto no minério de ferro, ela foi muito bem aqui na produção, tá? Com uma produção melhor, ela aumentou também as vendas, mas ela aumentou menos as vendas do que a produção. Ela poderia ter aumentado mais. A gente vê que os finos aumentou 1,2 apenas, tá? E o pelota, sim, deu um salto bacana de 14,4. E teve aqui até negativo no cobre, o níquel não saltou tanto, e já tem as explicações que eu já vou chegar lá, mas de qualquer forma a gente vê ela superando aqui também as vendas em relação aos finos do minério de ferro que a Genial tinha projetado e superou com folga aqui as pelotas, que a gente vai ver que o preço aqui acabou trazendo um cenário favorável aqui em pelotas. Então você observa que isso aqui é o que vai gerar o resultado de fato, o lucro da empresa, o EBITDA e tudo mais, vem das vendas, obviamente, né? Mas a produção dá uma expectativa, né, para o quarto trimestre. Então, vem coisa boa aí porque ela conseguiu produzir mais do que aumentou as vendas. Em termos de preço, vocês sabem, né? Isso aqui faz a Vale apanhar também, né? E caiu em tudo. Porém, olha só, primeiro vamos olhar os metais da transição energética. O níquel, onde a gente espera uma estabilidade de preço, ainda está um pouco difícil, caiu aqui 20% em relação ao ano passado, né? Enquanto o cobre, ele já tinha dito que ele tinha se estabilizado, né? E ele vem se recuperando agora, um aumento de 16,6% no ano. O cobre é o melhor metal aqui
assim, para longo prazo, porque o cobre ele é necessário não apenas na transição energética, como também na energia elétrica. Várias utilizações do cobre, é um metal muito bacana, e então ele está sofrendo menos do que o níquel, que teve aquele boom, né, nos carros e tudo mais, transição energética, e aí ele teve uma queda para tentar buscar um preço mais correto para ele. Então ele ainda está sofrendo, às vezes ele sobe, às vezes ele cai de novo, mas ainda está feio para o níquel, tá? Enquanto o minério de ferro, nós temos uma queda de 13,8% no ano e 8,1% aqui no Pelotas. E isso, obviamente, também faz aqui resultado de lucro, de EBITDA, né? Então você pega vendas e pega preço, é o que vai fazer resultado agora, enquanto produção, óbvio que afeta as vendas de agora, mas também as vendas do amanhã. Agora que nós vamos entender o que aconteceu em minério de ferro e Pelotas, eu vou explicar um pouco mais, inclusive, sobre a diferença dos dois e sobre aqui o grande diferencial, o que teve de bom realmente aqui acontecendo na Vale, né? Além da produção realmente ter aumentado, como a gente pode ver, o Sistema Norte bateu o 7º trimestre de melhora produtiva consecutivo, né? Sudeste também aumentou e o Sul praticamente estável, né? Isso aqui não ficou nem na casa do 1, tranquilo, estabilidade. Bom, e agora vendo aqui Pelotas, você pode ver que realmente aumentou bastante a produção. E o que é o Pelotas? O Pelotas, ele é um minério de ferro com um valor agregado, com um trabalho agregado aqui na Vale. Então ele tem um valor diferenciado, conforme a gente pode ver aqui. Olha só, os preços dele são bem maiores, né? 90 contra 148, tá? Então, ela conseguiu uma grande produção aqui por conta da disponibilidade, também acabou ajudando aqui, né? Então, é algo que oscila um pouco de um trimestre para o outro, mas de qualquer forma foi um ótimo trimestre. E aí, quando você vê, o prêmio geral da Vale melhorou. Por que melhorou? Por conta da qualidade média do portfólio de produtos. Então, a empresa está cada vez mais aqui com disponibilidade de produtos de alta qualidade nas suas vendas, o que gera preços maiores, né? Principalmente aqui com o Sistema Norte, que está evoluindo bastante e ele tem aqui bastante qualidade ali, tá? Mas uma coisa que eu gostaria de destacar para vocês é o resultado do preço médio da Vale, então, ficando superior à média de mercado. A queda, olha só, da Vale foi de 7,6% para 90,6%, apesar dos preços de referência do minério de ferro terem caído 12% no período. Então, os preços de minério de ferro da Vale, eles caíram menos do que o mercado, né? O menor declínio é atribuído exatamente ao melhor portfólio de produtos. Então, é importante ela continuar focando nessa questão de minério de qualidade, de produtos de valor agregado cada vez melhor, tá? E também devido ao efeito positivo dos ajustes provisórios do preço, dado os preços futuros mais altos do que a média do último trimestre. Então, embora nem sempre fique tão claro a qualidade do minério de ferro da Vale nos preços, a gente sabe que é uma tendência de acontecer isso no longo prazo, tá? Porque ela tem aquele valor que é incontestável, conforme eu já disse para vocês, porque o minério de qualidade ele traz uma economia para as siderúrgicas, mas ele tem todo o ESG por detrás, que aos poucos, cada vez mais o pessoal vai focar nisso. Em momento de siderúrgicas passando um suador terrível, elas não estão dando tanto valor à questão do ESG. Bom, então resumindo, Pelotas, que já é um minério com um trabalho agregado, com um valor agregado melhor aqui do produto, ele cai 5,7%, mas a dinâmica de mercado está favorável para ele. Além do mais, ele teve aqui um volume maior de produção, que acabou também gerando um volume maior de vendas, né? Enquanto os finos de minério de ferro sim caíram 7,7%, mas na Vale, diante da qualidade do minério dela, caiu menos do que a média de mercado. Que no caso da Vale caiu 7,6% a tonelada e no mercado 12%. Para finalizar minério de ferros, olha só, a produção aumentou então 12,9%, enquanto as vendas aumentaram 2,6%. Então isso mostra que a empresa ainda guardou estoques para o próximo trimestre fazer vendas ainda mais fortes. Então o resultado foi bom, mas no quarto então ela tem aqui um pouco de impulso por conta disso. E falando rapidinho aqui do cobre, nós temos então o volume que aumentou por conta da recuperação de Canadá, que passou aqui umas manutenções e tudo mais, né? Teve aqui também melhor desempenho, enquanto no Brasil nós tivemos também uns problemas, alguns recuperou, a gente até teve um incêndio ali que ainda atrapalhou um pouco neste trimestre, então teria sido melhor. Olha só, Salobum 1 e 2 foi até acima aqui a produção,
foi muito bom e o cobre teria sido ainda melhor se não fosse essa questão aqui do incêndio, tá? E aí nós temos então as vendas, ela dando uma seguradinha em razão, primeiro que são os volumes que está em trânsito ainda, vai cair para o quarto trimestre, e a outra parte é a estratégia comercial mesmo da Vale, tá? E aqui fica bem claro, produção aumenta 9,3, enquanto as vendas até acaba caindo aqui 1,2 em relação ao trimestre anterior. Em níquel, a gente tinha tido muita manutenção no trimestre passado, houve a recuperação, aumento da produção, olha só, Canadá também deu uma turbinada aqui, o Brasil também aumentou, e aí, por estratégia da empresa, inclusive aqui, conforme planejado, ela diminuiu aqui o feed externo em desconsolidação, mas de qualquer forma nós tivemos aqui um aumento na produção do níquel. Enquanto as vendas reduziram também para a formação de estoque, bem como a estratégia comercial da Vale Base Metals. Olha só, nós tivemos aqui um salto gigante aqui na produção de 68,8%, mas no nível de vendas apenas 18,7%, porque ela está deixando estoque ali para o quarto trimestre também. A gente pode ver que a Vale deu uma disparada ali com o pacote de estímulo da China, mas depois foi realizando parte dessa alta e agora está aqui na casa dos R$61. O mercado sempre é imprevisível e está muito de olho na China também, mas eu acredito que eles vão reagir positivo aqui em relação ao resultado operacional da Vale. E óbvio que assim como a Vale temos várias outras ações baratas no Brasil, mas eu sempre digo para vocês que é muito importante você pensar numa diversificação, e a Coinfury é a melhor corretora para você fazer isso, porque ela é totalmente livre de taxas, você não fica sendo cobrado de spreads altíssimos como as outras corretoras te cobram. E aqui tu podes comprar Bitcoin ou de repente a BHP, empresas internacionais, tem tudo aqui na Coinfury, a corretora completa e livre de taxas. Se abrindo conta na Coinfury utilizando o meu código de boas-vindas, você concorre até R$ 1.250 em ações do Banco do Brasil. Um abraço e até o próximo, valeu!